No vídeo de hoje, vamos relembrar a primeira aparição do personagem Falcão pelo extraordinário traço de Gene Colan. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de todos esses caras que nos entregaram grandes clássicos, que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e fazem leitores jurássicos como eu produzir com muito gosto conteúdo para vocês. É isso aí! Passando para agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, dando like, compartilhando, mandando arte para a arte dos inscritos. Passamos dos 700 inscritos, estamos com 701 inscritos. Tenho certeza, a cada inscrição é motivo de comemoração. Lembrando, 1000 inscritos, sorteio de 2 artes originais, onde você escolhe o personagem, seja um personagem que você gosta, seja um personagem de uma criação sua. 2 artes, uma desenhada por mim e uma desenhada pelo nosso grande amigo Johnny Castro. É isso aí. Galera, hoje a gente vai relembrar a origem do Falcão. E tem umas particularidades que eu gostaria de apontar nesse arco de histórias, no caso, né? E desenhado pelo grande Gene Colan, né? Que é um grande artista, tem um expressionismo no seu traço que eu acho fantástico. O Gene Colan que marcou, que tem a sua arte marcada por personagens, além do Capitão América, pelo Demolidor, por Drácula, né? As histórias de terror de Gene Colan, nossa, ele retrata bem, ambienta bem as histórias de terror do Drácula. Tudo isso, mais pra frente eu pretendo abordar aqui no canal. Então, vamos relembrar a trajetória, o início da trajetória do Gene Colan no arco de histórias do personagem Capitão América. Vamos nessa? Vamos fazer a viagem? Já garantiu a cervejinha? Hoje é domingo, hein? Tá um pouquinho frio hoje, no caso, né? Mas toda hora é hora boa, no caso, né? Então se segura, vamos nessa que a viagem vai começar. Tamo junto. Dr. Anderson está morto e sua fórmula morreu com ele. E não haverá mais ninguém igual a mim. Mas eu lutarei pela liberdade e justiça onde quer que reine a tirania. Então, a viagem de hoje será proporcionada por esta coleção da Epic Collection do Capitão América. A chegada de Falcão, né? Por Gene Colan, que é a capa de destaque aqui desse encadernado fantástico, né? Fantástico, eu não sei porque a Panini não lança esses grandes clássicos, no caso, né? Mas vamos nessa, vamos. E as histórias aqui, né? A história em particular do Capitão América o Capitão América 116, foi originalmente publicada 116 em Capitão América em agosto de 69. Histórias do final da década de 60, né? A fase que a Marvel estava bombando, né? Pela originalidade das suas histórias. Então vamos nessa, vamos começar a viagem. Começando a viagem com essa capa aqui, que é a estreia de Gene Colan, né? No título, né? E aí temos uma sequência de histórias onde pelo cubo cósmico, o Caveira Vermelha troca de corpo com Steve Rogers, né? Então, o Caveira Vermelha está no corpo do Capitão América, enquanto o Capitão América está no corpo do Caveira Vermelha, no caso, né? E aí já temos essa cena de abertura do Capitão América já com um sorriso meio assim, um sorrisinho meio sinistro, né? Vamos assim dizer, abraçando a Sharon Carter e o Steve Rogers preso no corpo do Caveira Vermelha, desesperado aqui, né? Tentando convencer a Sharon que aquele cara é o Caveira Vermelha, né? E já temos aqui uma arte de abertura, uma capa fantástica, uma arte de abertura fantástica, com o roteiro de Stan Lee, a arte de Gene Colan e
A arte final de Joyce Nott. Nossa Senhora, que fantástico. Vamos viajar aqui no caso. Então, assim, uma grande característica da arte do Gene Conan, né, é algumas figuras meio esguias no caso, né? Ele trabalha as linhas esguias no caso, né? É um traço original, de uma originalidade muito grande aqui no caso, né? Olha aqui, tá vendo? Ó, como as linhas compridas, os traços, a musculatura esguia no caso, né? Mas ainda assim, de um domínio, de uma técnica, de uma anatomia fantástica. E aí você soma isso com a arte final do Gene Colan, é fenomenal, é fantástico. E aí os guardas querendo prender o Caveira Vermelha, o Steve Rogers, que na verdade é o Steve Rogers, eles se livrando dos guardas, enquanto isso o Capitão América, o Caveira Vermelha com o corpo do Capitão América, vai andando e usufruindo, né, da imagem do Capitão América no caso, né. Aqui os policiais, aqui o traço, a narrativa do Gene Colan é fantástica. Olha essa cena. Olha essa cena desse carro aqui rodando, aqui a polícia fazendo uma barreira, e aqui o domínio do traço, da agilidade do traço do Gene Colan. Você vê o movimento, olha as onomatopeias aqui no caso. Olha que desenho vivo, né? Que desenho empolgante. E não só pela narrativa, porque as cores também são um show à parte no caso, né? As cores primárias, olha o carro aqui em alta velocidade. Ele desviando dos carros aqui. Que sequência cinematográfica, né? Vamos combinar, né? Olha que bela sequência cinematográfica aqui do traço do Gene Colan, né? É como se você estivesse vendo um filme, né? Um filme um filme de perseguição de carro, no caso. Olha isso. Que, que sequência fantástica, né? De perseguição. E nisso ele perde o controle, vai para a ribanceira e a polícia atirando nele no caso. Aqui os Vingadores olhando, o Rick Jones aqui com o traje do Buck, né? E o Rick Jones se sentindo cada vez mais abandonado pelo Capitão América. E segue a história. O Caveira usufruindo do corpo do Steve Rogers, o Buck chamando ele, e o Caveira desfazendo da companhia do Steve Rogers, o Caveira, né, no corpo do Steve Rogers, desfazendo da companhia do Rick, né, que sai magoado, no caso, né. Aqui, uma junção aqui das histórias dos Vingadores, que também fala de uma aparição. E o Caveira Vermelha, o Steve Rogers com o corpo do Caveira Vermelha aparecendo para os Vingadores. Olha que fantástico. Olha essa cena de impacto. Olha o Visão. Olha o Visão com a capa segurando. Olha que desenho enigmático, né? E olha a expressividade do gigante, que na época quem era o gigante era o Clint Barton, no caso, o Gavião Arqueiro. E aqui o Jaqueta Amarela soltando umas rajadas, combatendo, né, o Caveira Vermelha, e o Steve Rogers tendo que reagir ao ataque, né? E nisso o gigante já pega o Caveira, né, o Steve Rogers, e ele dá uma dedada no olho, né? São técnicas. O Capitão América, assim, mesmo no corpo de pessoas, as técnicas ficam na memória, no caso, né? E nisso o Visão, ele pega o Caveira Vermelha. Então você vê o que você vê. Olha, olha o traço expressivo do Gene Colan. Olha as linhas aqui. Como ele tem essa expressividade de alongar as musculaturas, no caso, né? Jogando, né? Então você vê que ele trabalha com linhas bem longas, no caso, né? Eu estava falando das cores. As cores é um show à parte, as cores primárias, né? Elas valorizam muito, não tem aquele degradê, aquela coisa que só prejudica o traço do desenhista, no caso. E nisso,
a Sharon Carter, ela está para atirar no Caveira Vermelha, e o Steve Rogers desesperado, escute, minha querida, não confie nos seus olhos, apenas ouça o seu coração, sabe? E nisso o Caveira Vermelha, ele vê que ela não atira nele no caso, né? E aí temos a história com a origem do Falcão, com essa capa extraordinária do nosso querido Gene Colan. Olha que uniforme. Eu, particularmente, eu sou muito mais fã deste uniforme do que o uniforme vermelho e branco. Embora eu goste do uniforme vermelho e branco. Embora eu goste do uniforme vermelho e branco. Tem até uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Fugindo um pouquinho do assunto, dos super-heróis Gulliver, né? Que eu ganhei do amigo meu esse falcão, no caso, né? Original de borracha. Só que eu tinha um falcão sobrando e eu gostava tanto do uniforme verde do falcão que eu fiz uma versão aqui, né? Só de curiosidade, eu fiz uma versão do uniforme antigo do falcão. Eu pintei, eu customizei esse falcão dos heróis Gulliver, tá? Então, para os saudosistas aí que curtiam os heróis Gulliver, é bem bacana. O que vocês acham de um dia eu fazer um vídeo falando dos super-heróis da Gulliver, dos hominhos da Gulliver, no caso, né? Eu sei que foge um pouco da pauta, mas eu tenho certeza que muito marmanjo vai gostar. Deixa nos comentários aí, beleza, galera? Que também fez parte de uma época inesquecível, né? Vamos combinar. Então, continuando aqui a história. Continuando a história aqui. Já temos aqui o Capitão América bem sinistro, o Capitão América, o Caveira Vermelha no corpo do Capitão América bem sinistro aqui no caso. E aí ele transportando o Steve Rogers, o corpo do Caveira Vermelha, para a floresta amazônica. E o Caveira Vermelha meio que sem entender aqui, o Steve Rogers meio que sem entender no caso, né? E aí segue-se a trama, no caso. Ele tenta escapar. O Gene Colan sempre trabalhando as linhas expressivas, no caso, né? Trabalhando bem as achuras, no caso. E aqui, como sempre, a arte final do Joyce Knott valorizando o desenho do artista, no caso, né? Como a arte final é importante. Como a arte final é importante numa história em quadrinhos, no caso. Tão importante quanto o desenho, no caso, né? E aqui tem esse grupo atacando o Steve Rogers, né? Aí quando eles estão para atacar, surge um falcão, né? Surge esse falcão aqui, que na verdade é o Asa Vermelha, né? A Asa Vermelha, no caso, né? E aí ele dá tempo do Steve Rogers reagir, no caso, né? Olha essa cena aqui da cotovelada do Steve Rogers, né? No corpo do Caveira. Você sente a pancada, né? Olha o impacto, né? E aí ele pega e aí consegue tirar a máscara do Caveira Vermelha, no caso, né? E nisso, o Caveira Vermelha no corpo de Steve Rogers, usufruindo da sua popularidade do Capitão América, né? Se aproveitando da popularidade e tirando fruto disso, no caso, né? Olha essa cena. Olha a complexidade, olha as camadas, né, de perspectivas, no caso. Olha que cena rica, olha o Capitão América aqui todo folgado, aqui no caso, né, no caso é o Herr Schmidt, né, todo, todo feliz, todo alegre por estar usufruindo do corpo do Capitão América e de toda a popularidade dele, no caso, né. É fantástico isso. Nossa, são essas histórias que poderiam ser republicadas aqui no Brasil, no caso, né? E que ainda não, e por algum motivo ou outro, não chegam ainda no Brasil, no caso, né? Aqui temos uma visão do MODOK, né? E a Ima.
E aí chegamos onde eu queria chegar. A primeira aparição de Sam Wilson, né? Olha isso. E aí o que você vê? Em plena floresta amazônica, o Sam Wilson, que é um cara do rádio, usando roupas aqui rasgadas, né? Como se ele fosse um morador aqui da floresta amazônica, como se ele morasse no meio da floresta, no caso, né? E aqui ele com o asa vermelha, né? No meio da floresta. E aí o Steve Rogers, no corpo do Caveira, conhecendo o Falcão, o primeiro contato com o Falcão. Tem uma curiosidade que eu gostaria de falar sobre isso, no caso, né? Eu não me lembro, gostaria de me lembrar, se alguém se lembra, se alguém viu, eu peço humildemente para compartilhar essa reportagem, porque uma vez eu li uma reportagem falando a respeito da origem do Falcão, que a princípio o Falcão era para ser um personagem brasileiro, né? Era para ser um personagem brasileiro. Olha aqui, olha como aqui a Amazônia foi bem retratada, né? Estamos falando no final da década de 70, no final da década de 60, no caso. E assim, não é difícil, né? Aí ele fala que veio do Harley e tudo, mas a primeira concepção do Falcão, no caso, né? E aqui, embora isso aqui também não pareça bem o Harley, no caso, né? Parece mais uma vila brasileira. A primeira concepção do personagem, ele era para ser brasileiro. E as cores do uniforme também denunciam isso. Então eu fico pensando, já imaginou se o Falcão fosse um personagem brasileiro? E essa reportagem evidencia bastante isso, falou dos bastidores, tudo, sabe? E eu fiquei muito intrigado, porque não deixa de ser uma teoria, assim, né? Eu não gosto de falar muito de teoria, no caso, mas não deixa de ser muito uma teoria que não seja verdadeira, pela forma como foi retratada a história. De repente eles desenharam, como a história já estava desenhada, eles só mudaram o texto só para reaproveitar a ideia no caso, né? Mas você vê aqui o Falcão no meio do povo brasileiro, aqui no caso, retratado meio que selvagem, no caso, uma visão um pouquinho torta, mas olha isso, olha que cena aqui no caso, né? Olha aqui o Steve Rogers no corpo do Caveira, olha aqui o Asa Vermelha com o Falcão, né? Então eu acho que assim, não deixa de ser uma teoria, no caso, que poderia ser verdade por conta da complexidade da história, né? Olha, o Falcão usando roupa rasgada, tudo, como se ele fosse um morador ali na floresta amazônica, como se ele tivesse como se ele pertencesse ao local, no caso, né? E aí os artesãos aqui, ó, construindo de forma bem, bem assim, bem básica, né? Vamos assim dizer, né? Com a máquina de costura bem rudimentar, no caso, né? Fazendo o uniforme do Falcão. E as cores verde com o toque amarelo, verde e laranja, remetendo à cor da bandeira brasileira, no caso, né? Não deixa de ser uma teoria forte, né? Mas a gente nunca vai saber. Deixa nos comentários o que vocês acham disso. E a arte aqui é espetacular. A arte aqui é um show à parte, no caso, né? Continuando a história, olha essa capa. Olha essa capa do Falcão, que empolgante. Olha esse desenho, olha essa arte. E continuando, né? O Falcão luta agora, no caso, né? Então, aqui aqueles bandidos, né? Que foram atrás do Steve Rogers. E nisso, o Caveira Vermelha chutando aqui com raiva, porque ele está acompanhando tudo e ele vê que o Capitão América não se dá mal no caso, né? Continuando as histórias aqui, segue essas histórias, o pessoal tentando matar o Asa Vermelha. E o Falcão voltando aqui para sua cabana, aqui no meio da floresta amazônica. Nisso eles têm, o Steve Rogers começa a dar aulas de técnicas de luta para o Falcão, no caso, né? Bem na praia aqui no caso. Segue-se a história. Aqui a expressividade aqui
das técnicas do Falcão. O Falcão dando chute, o Steve Rogers rindo, no caso, né? Olha isso, né? Então, assim, a história, a trama vai sendo bem desenvolvida, no caso, de forma rápida, né? E nisso, o Caveira Vermelha no corpo de Steve Rogers recebe uma ligação, segue a história, a expressividade do traço de Gene Colan, sempre fantástica, e continua a trama. Olha, o pessoal pedindo aqui um autógrafo do Capitão América e o Caveira Vermelha ignorando tudo, no caso, né? E como eu falei, o traço de Nicolas sempre é um traço muito ágil, é um traço muito dinâmico. E você vê que ele prolonga aqui, né? Tem um dinamismo a arte dele, no caso, né? E nisso o Rick Jones aqui, é como se essa cena fosse a cena final da parceria entre o Rick Jones e o Capitão América. E continuam as histórias. E nisso, o Steve Rogers, né, no corpo do Caveira, e o Falcão, vendo o inimigo, eles partem para o ataque, né? Let's go, né? Olha isso. Olha isso, que fantástico. Olha a agilidade. E olha essa página de luta. Ah, vamos combinar. Não tem como não ser empolgante isso, né? Olha que demais. Olha que agilidade. Olha que cena, né? Como os quadrinhos clássicos eram empolgantes, né? Não tem como, né? Vamos combinar, galera. E segue-se a sequência de ação. O Falcão entrando em ação, né? Dando os seus golpes aqui que o Steve Rogers ensinou. Esse cara com a mão de ferro, prestes a golpear o Steve Rogers dando um soco nele, porque por mais que o corpo seja mais fraco, a técnica de combate permanece na mente, no caso, né? E segue-se as lutas. Olha o Falcão. Olha esse uniforme. Como eu gosto do uniforme. Como eu gosto desse uniforme do Falcão, rapaz. É muito fantástico. E nisso, o Caveira Vermelha vê que o Steve Rogers ganhou a luta contra os bandidos aqui. E aí temos a capa do Capitão América 119. Olha essa capa. O Capitão América e o Caveira Vermelho caído com o Falcão no fundo. Que concepção de personagem fantástica, né? Segue a história, mais uma vez, com a mesma equipe. Roteiro do Stan Lee, lápis do Gene Colan e arte final de Joyce Nott. E as letras de Sam Rosen, né? Na época como é que as letras eram feitas na mão. Olha o Capitão América, olha a expressividade de arte do Gene Colan. É por isso que eu falo, nenhuma inteligência artificial pode substituir isso. Não tem como. Não tem como. Eu até vejo, estou vendo desenhistas usarem o recurso da inteligência artificial, por incrível que pareça. Não tem como a inteligência artificial retratar essa expressividade. Tem paixão, tem sentimento envolvido aqui nesse traço. Olha esse Caveira Vermelha. Aqui no caso, o Steve Rogers deixa de ser o Caveira Vermelha, deixa de ser o Steve Rogers e volta para o corpo do Caveira Vermelha, aqui no caso. E olha a expressividade aqui do personagem. Olha as linhas, as chamas aqui, todo o poder do cubo cósmico. Olha as linhas esguias, né? Como o Gene Colan tem um traço característico, no caso, e fora o domínio de narrativa. E nisso o Falcão andando com o Steve Rogers, ele sente alguma coisa e é o poder do cubo cósmico. E aí, na expressividade desse poder, é onde o Gene Colan trabalha a sua arte. É onde o Gene Colan faz a sua expressividade artística pelo traço esguio, aqui no caso, que é uma característica dele. Que é uma característica fantástica. A gente está falando de um artista contemporâneo, de um artista que nos entregou grandes arcos. Olha isso! Olha isso, que fantástico! É um artista digno de palmas, né? É esses artistas que estão no panteão do Masterwork, né? Vamos combinar. E nisso, eles encontrando o Caveira Vermelha, né? Eles encontrando o Caveira Vermelha,
o Asa Vermelha preso aqui no caso, né? E aqui o Falcão pronto para entrar em ação. Olha que desenho empolgante. Olha os braços aqui desenhados, as linhas finalizadas por Joyce Nott, o sombreado. Olha o colar como ele balança, né? Olha o colar como ele balança. Que vontade de desenhar essa cena, né? Olha isso. Fantástico demais. E aí segue a história, eles combatendo, o Caveira Vermelha usando o cubo cósmico para deter o Falcão. E nisso o poder do cubo cósmico, fazendo com que o Steve Rogers volte ao seu corpo, ao seu verdadeiro corpo, do Capitão América, né? E aí o Falcão vê, você é o Capitão América, né? Você me ajudou, você me treinou, me deu o nome de Falcão, você é o Capitão América. E aí, no caso, vai desenrolar a trama. E o Steve Rogers parte para cima do Capitão América, o Capitão América parte para cima do Caveira Vermelha, e nisso tem-se uma luta. Olha, como eu falei, como sempre, a expressividade do desenho do Gene Colan, que é fantástica aqui. O Capitão América gera uma onda gigantesca aqui no caso, tentando afogar os seus inimigos. E aqui temos o MODOK. O MODOK, que é um baita de um personagem. Como eu falei num outro vídeo com o João, um baita personagem que foi imbecilizado por esses produtores do cinema, no caso. Como uma criação de Jack Kirby pode ser imbecilizada, um personagem com um conceito fantástico ser transformado numa piada, né? Olha, vou falar para vocês, é revoltante isso. É muito revoltante. Segue-se as cenas de ação em fato de flashback. Olha isso, olha a Sharon Carter desviando aqui dos raios do MODOK e atingindo o MODOK em cheio. Fantástico isso. Aí ele mostra como ele sobreviveu, no caso, né? E nisso segue-se a batalha do Falcão e do Capitão América contra o Caveira. E o Capitão América lançando o escudo e tirando o cubo cósmico das mãos do Caveira Vermelha. E nisso tem-se uma luta entre o Capitão e o Herr Schmidt. E quando o Herr Schmidt pula para pegar o cubo cósmico, o Falcão intervém. E nisso ele golpeia, mas o Capitão América, o Caveira Vermelha, ele recupera o cubo, mas aí o cubo consegue fazer com que tenha uma reação e no caso aqui ele não saia bem sucedido no caso. E no final termina-se a história forjando uma nova parceria do Capitão América. Que fantástico. É isso aí. Nos dias críticos que se seguem, Steve Rogers entra em ação como um foguete vermelho, azul e branco. E aí, curtiram o vídeo? Demais, né? Nossa, que fase, né? Nossa, essa fase da Marvel é uma fase de ouro, né? Vamos combinar, né? Fase de ouro dos quadrinhos, não tem como você não gostar de nenhuma história, né? Pelos roteiros, pelos desenhos, pelos artes finalistas, no caso, né? Só grandes arcos, né? Eu fiquei muito intrigado, né? Por conta da origem do Falcão. Porque uma vez, como eu falei antes, eu vi um artigo, no caso, falando que inicialmente o personagem Falcão era para ser brasileiro, né? E não é difícil de imaginar isso pela origem do Falcão, porque um cara do Harlem fazer a primeira aparição na Amazônia até então ele foi retratado lá como selvagem, né? Assim, vamos assim dizer, né? Então não é uma coisa habitual de um cara do Harlem, no caso, né? E também pelas cores do uniforme, né? Eu particularmente, eu gosto muito mais do uniforme verde e laranja do que o uniforme branco e vermelho. Embora eu também gosto muito do uniforme branco e vermelho. Mas eu fiquei muito intrigado dessa teoria, né? Eu não sei se isso é verdade,
Gostaria muito de me lembrar de onde eu vi essa matéria, no caso, porque quando eu vi eu nem pensava em fazer canal. Mas eu queria muito relembrar, queria muito tentar achar essa fonte aí dessa matéria onde fala que, a princípio, o Falcão era para ser um personagem brasileiro, no caso, né? Seria demais, né? Já pensou? O Falcão ser um personagem brasileiro? Bacana, né? Espero que vocês tenham curtido. E agora, vamos para aquele quadro, show de bola, que todo mundo curte, que é a arte dos inscritos. Vamos nessa! E, na arte dos inscritos de hoje, temos a volta desse desenhista fantástico. Nossa, na primeira vez que ele mandou os desenhos, eu fiquei muito impressionado mesmo. E assim, não só ele desenha bem os personagens, ele tem uma galeria de personagens. Ele mandou os personagens dele para mim e eu falei, nossa, olha isso, cada personagem, cada design, cada visual bacana, bem bolado. Eu estou falando do nosso grande amigo inscrito, o Drake. É isso aí, Drake. Nossa, que galeria de personagens fantásticas. Aí fica a pergunta, Drake, você pretende fazer histórias deles? Deixa nos comentários. Para quem não conhece o Drake tem um canal Mega Comics, então vai lá, se inscreve no canal dele, tem um conteúdo bacana sobre quadrinhos e o cara manda muito bem na arte. Então, Drake, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela honra de poder mostrar seu trabalho. Vamos conferir. Nossa senhora, que é isso, rapaz do céu? Que trabalho fabuloso do Drake, dos personagens, tudo é empolgante, né? Uma energia, né? O colorido, né? Nossa, resgatou bem essa magia dos quadrinhos, no caso, né? Tem pessoas que fazem personagens muito puxados pro real. Eu, particularmente, não gosto. Super-herói tem que ter colorido, tem que ter a fantasia, tem que fugir um pouquinho, tem que ser duas gotinhas de realidade só. O restante é deixar a fantasia, deixar a imaginação fluir, no caso, né? Bacana, Drake. Muito obrigado pelo envio das suas artes. Para você que desenha e quer ver a sua arte publicada no canal, como forma de incentivo, como forma de divulgação, manda no e-mail blackinsector@hotmail.com, repetindo, blackinsector@hotmail.com, e mande sua arte na seção Arte dos Inscritos. Vai ser uma honra e vai ser um grande prazer poder estar divulgando seu trabalho. Para você que tem um filho, uma filha, um menino que desenha tudo, quiser mandar, manda também. Vem fazer parte dessa grande família que estamos formando aqui nesse canal, nesse humilde canal, que vai crescendo aos poucos, mas eu tenho certeza que todo o inscrito está preocupado em ver um conteúdo bacana, um conteúdo de quadrinho que fala sobre quadrinhos mesmo, no caso, né? Que aborde os grandes artistas. Então, somente agradecer. Estou preparando umas novidades aí para o mês de junho, então fiquem ligados para os próximos vídeos. Galera, para você que assistiu até aqui, se você curtiu o conteúdo, poxa, vai lá, dá um like, recomenda. O like é importante para o YouTube estar recomendando bem o canal. E recomende para aquele grupo de amigos. Isso é sempre uma força. Estamos combinados? É isso aí. Então, meu muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!